Nós, terça-feira passada, e eu quero já dizer aqui para os irmãos, tá? Que vocês vão se acostumando. Porque esses assuntos, amados, eles sempre vão ficar sendo trabalhados na igreja. É assunto discipulado e evangelismo. Tá? Até porque foi exatamente isso que Jesus trabalhou com os seus discípulos e apóstolos, com certeza, futuramente. Tá? Então, não tem outra questão de outro caminho. Ainda que nós temos outros assuntos, como eu já trabalhei aqui, sobre aquilo, eu acho que ficou na mente de vocês, né, e de algumas pessoas que hoje não estão aqui, mas até comprar o livro, sobre os hábitos, né, trabalhei muito sobre hábitos. E eu não sei em relação a você, mas esse estudo ele mudou a minha vida de hábitos, né, porque ele me tornou uma pessoa mais perceptiva e vigilante naquilo que seja bom hábito para a minha vida. Tá? Então, aprenda isso, amados. Igreja é o local de ensino, é o local de aprendizado. Tá? Com certeza, de acordo com a palavra de Deus, e tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, tá? E colocamos assim tudo em prática, porque isso é que faz a diferença. Então, esse assunto discipulado e evangelismo, eles vão ser sempre frequentes na igreja, tá? Porque nós estamos aqui exatamente para cumprir aquilo que Jesus deixou para nós. Foi Jesus que deixou para nós. E foi o homem. Tá? E aí, tem muitas outras coisas, por aí rodando, né, muitas outras situações, mas eu nunca vi. A igreja primitiva, né, e a igreja da Idade Média, ela foi bombardeada por ensinamento de homens, que se chama filosofia, tá? Ela foi bombardeada muito pela filosofia. Filosofia o que é? Pensamento dos homens, né? Acerca de. Às vezes pega até uma coisa da Bíblia, mas não pega na sua exatidão, no seu complexo, que a Bíblia com certeza ela é, tá? Fora do contexto e desenvolve o pensamento do homem, né? E aí eu não gosto, tá? Eu vejo algumas pessoas, como esses publicanos e outros pregadores, eles têm sempre falado isso, quer dizer, ele é da Bíblia. Maomé, todos os outros tiraram de ensinamento de vida, da Bíblia. E aí eles trazem um pensamento, colocando esse pessoal, eu fico com a palavra de Deus. Ela é inerrante, tem perigo, tá? Eu errar, se eu realmente confiar na palavra de Deus, colocar em prática. Amém, amados? Então, esse assunto não ficará aqui latente nos nossos estudos. Tá? Olha que para mim é muito mais complexo, mais difícil do que domingo. Domingo é uma palavra do texto do prego. Né? Tá certo? Você vira aí aqui, né? Domingo, como é que faz pelo aqui? Né? Se eu for, né? É muito mais fácil. Agora, já de hoje, não, é um estudo. Né? Você fica no estudo, esse estudo ele é todo o tempo complementar ao estudo que já foi dado. Tá? Então é mais complexo, com certeza, eu acho mais. Mas aí eu fazer o confio do Espírito Santo. O Espírito Santo é legal demais. Pensa, meu amigo, entendeu? Então, terça-feira passada eu trouxe por que discipular. Né? O que é discipulado? Por isso que eu fiz terça-feira passada. Foi isso, né? Comentário? Só uma semana. Né? Por que nós precisamos discipular? É importante porque fortalece a igreja, promove o crescimento espiritual dos membros e ajuda a nos tornarem mais semelhantes a Cristo, além de ser uma maneira de obedecer à grande comissão. Não foi isso que Jesus mandou fazer. Foi exatamente isso que Jesus mandou fazer. E, portanto, Mateus 28, não veio. Já vi. Utilizar a palavra de Deus. Mas já conhece o texto, mas não gosto de ler. A Bíblia, a palavra de Deus. Mateus 28, capítulo 16, diz assim: os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas após a sua ressurreição, tá? Foi, como Jesus disse, está consumado. Jesus abriu mão, tá? Da sua deidade para se fazer homem, para se tornar carne.
Ou seja, de todo o seu poder. Amém? Ainda que. Obrigado. Ainda que Jesus ele conhecia os corações dos homens, né, muitas situações lá, você vê que Jesus muitas vezes chegou para os fariseus, mas da lei que sempre andava ali diante de Jesus, ele disse: não pense que eu vim revogar a lei, ou seja, ele já estava imaginando isso, ele já estava sabendo, né? E aí muitas outras coisas que aconteceu que Jesus sabia, mas preste atenção aqui, irmãos. Olha aí, está sendo agora discernido, tá? Pela ação do Espírito Santo que está aqui nesse lugar na minha aplicação. Preste atenção. Jesus muitas vezes conhecia o pensamento dos homens, o coração do homem, não era verdade? Ele conhecia. Agora, se Jesus abriu mão da sua deidade para se fazer carne, homem, e ele tinha esse poder, veio de onde? Está lá? Vocês são sabidos? De Deus, certo? Com certeza. Jesus ele foi batizado, foi esse o batismo? Quando ele foi batizado, ele recebeu o quê? Espírito Santo. Exatamente. Esse poder veio através do Espírito Santo. Ele é concedido a você e a mim. Quantas vezes, amado, o Espírito Santo já deu discernimento em você? Certas situações de você chegar a falar para pessoas e dizer assim: como é que você sabia? Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo está discernindo. O Espírito Santo colocou o nosso coração acerca da nossa situação. O que está acontecendo, você estava sendo convocado. E aí você chega a estar uma situação lá feita, acontecendo, e você foi incomodado por quem? Pelo Espírito Santo. Ele deu revelação a você. A gente precisa saber o que é confiar mais. A gente precisa saber o que é ter mais intimidade com o Espírito Santo. Pode ter certeza que você vai olhar para a pessoa e você vai saber, não é adivinhar, não. Você vai saber exatamente o que está passando no coração. Você abre a boca e fala a pessoa que começa a chorar, diz: é exatamente isso. Por que ela diz que é exatamente isso? Porque o Espírito Santo sonda, Deus sonda os corações. E Deus vai usar mim, vai usar você. Amém? Assim como também da mesma forma, o Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou. Ele foi orientado pelo Espírito Santo. Amém? Então isso nós precisamos entender. Mas aqui, amados, quando chega agora que Jesus é ressurreto, que ele venceu a morte, ele diz assim: ó, foi-lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então, Jesus agora, com todo o poder do céu e na terra, ele agora outorga, passa esse poder para quem? Para os apóstolos, para os discípulos, para a igreja. Amém? Para a igreja. A igreja precisa saber que ela já foi capacitada pelo poder de Deus. Amados, ninguém vai enviar uma pessoa para a guerra sem ela estar municiada. É loucura. Não vai enfrentar o exército, porque ele fica gigante. O estilete e o outro está lá armado, com espada. Não. Então, mas Jesus sabia que ele estava enviando os seus apóstolos para uma batalha espiritual. Ele sabia disso. O inimigo das nossas almas, Satanás, seus demônios. E acha que eles iam nos só de cá. Olha o que foi aqueles que viram o apóstolo Paulo expulsando demônio e foram lá fazer a mesma coisa, achando que só de blá 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 podia chegar lá e pronto. Sai no nome de Jesus, que o apóstolo Paulo prega e tal, o demônio escolheu para cada vez como. Jesus já sabia, né? O apóstolo Paulo e vocês. Ele perdeu a feia, rasgaram a roupa dele e saiu correndo. Por quê? Porque eles não tinham convicção de autoridade, eles não receberam essa autoridade. Essa autoridade, amado, já foi dada para a igreja. E é com convicção do seu coração que você precisa ter. Amém? Amém. E aí Jesus vai agora condiciona. Portanto, ele diz, portanto, é exatamente o que ele falou anteriormente. Foi-me dada toda a autoridade. Nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Amado, se a gente tomasse posse realmente de toda a autoridade e poder que Jesus deu para a igreja, meu filho, a gente já estava na glória, faz tempo. Talvez mais que a igreja é fraca, uma igreja que não é que ela não tem autoridade nem poder, porque ela não usa, porque ela tem convicção. Aí aqueles que usam,
são aplaudidos, são colocados no altar. Olha aí, como que Deus. Aí fica em evidência, é notícia, que não era para ser. Porque os 12 apóstolos receberam, os 11, né? Judas que já havia tirado sua própria vida, eles receberam todo o poder e ia sair usando o poder que eles receberam. E é para todos, mas aí hoje é para alguns. Para alguns que vêm para a igreja, e aí você está curado, para alguns, porque a gente realmente falta o quê? Fé. É o que realmente falta, fé. Pode ter certeza disso. Então, amados, Jesus disse: portanto, foram e façam discípulos de todas as nações, batizando, certo? Começa com o discipulado, conduzindo as pessoas para ele, para o batismo. Eu ia ali, né, lá no domingo, no batismo, lá em João. Jesus fala lá com Nicodemos e ele diz que se ele não for, se ele não nascer da água, tá? E nem do Espírito, ele não entra no reino de Deus. Ninguém, ninguém é todo mundo. Se não nascer da água do Espírito, ou seja, se não nascer pelo batismo, quer cumprir a lei e receber o Espírito Santo. Ninguém vai entrar no reino de Deus. Quando é ninguém tem. Mas a gente também falta muitas vezes a convicção dessa autoridade do Senhor. Amém? Então, amados, baseado nisso, desse texto aqui, nós temos trabalhado exatamente isso, discipular. Quando eu ouvi esse assunto, vai continuar ouvindo até que você coloque em prática. Até que você realmente colocar em prática, e depois colocar em prática, vai ouvir de novo, para não esquecer. Ele trabalha. Amém? Então, hoje, amados, nós temos aqui que caminhar bastante, porque eu tenho aqui estudos preciosos. Primeiro, amados, o discipulado. Algumas pessoas extraem, com certeza, aqui no texto, e aplicam. E aqui eu trouxe para vocês, dentro desse texto sobre o discipulado, tá certo? 4 pilares do discipulado. O que é pilar? 1, 2, 3, 4. Tem mais dessas paredes. É a sustentação dessa obra, tá? Então toda obra precisa ter o que? Pilar. É a sustentação de uma obra. E o discipulado tem pilares, tá? Certo? Tem o evangelismo, tem pilares, você pode trabalhar nisso. É aquilo, amados, que sustenta aquela obra, é aquilo que sustenta o trabalho. Uma casa tem pilar? Tem 2. Quem? O pai e a mãe, né? Tá certo? Porque é a casa, né? Quando fala em casa, fala em família, né? O que é que Satanás faz para desequilibrar a casa? Para deixar ela própria, para cair, ele tira um dos pilares de casa. Vai deixar o pensar. Né? Tira um, desequilibra. O que é que acontece? Se eu tirar aqui, mas quando você tira, tem 2 pilares que sustentam aquela obra. Tira um, a casa vai ficar, e esse pilar aqui vai receber maior peso. Né? Aqui até que não estava dividindo o peso. Mas tirou um, esse aqui é para receber todo o peso. E aí, meu filho, não é fácil não. E aí você sabe mais bem feito os lados. Tira um dos pilares, tá? Por que ele tirou 2? Vai usar a bola para uma vez, porque ele gosta de ver a pedra assim. Ele vai fazer um destroço de casa, né? Amém? Então, amados, eu trouxe para vocês exatamente essa essência dos pilares. Quais são os 4 pilares do discipulado? Não tem jeito. Quais são os pilares do discipulado? Eu tenho aqui 4, tá? Você depende de dar o estudo que desenvolve esse texto, né? Vou colocar. Primeiro, o pilar da verdade, tá? O pilar da verdade. Amados, discipulado sem verdade não é discipulado. Tá? E o discipulado, amados, se ele não tiver a verdade, pode ter certeza que ele tem o quê? Mentira. Ou a falta da verdade. Não pode. Tá? Amado, discipulado é algo que tem que ser integral, inteiro. Não dá para ser um pedaço, não dá para ser só uma metade, até porque a transformação é total. Tá? O processo é total na vida da pessoa, não é só uma parte, não é só um pedaço. Viu? Então, discipulado, amados, o primeiro pilar do discipulado é a verdade. O segundo pilar
a intencionalidade. O que é isso? Intenção. Eu tenho que ter uma intenção. Tá? Jesus, amados, quando ele chamou aqueles discípulos, ele disse o que é que ele queria deles. Vem e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Tá? Ele tem uma intenção. É tornar eles pescadores de homens. E eles aceitaram. Tá certo? E aí, amados, primeiro, começa a verdade, né? A intencionalidade. E a verdade, você pode ver, amados, que era uma das coisas que Jesus muito priorizava no seu ministério. Né? Quando ele dizia certas vezes, ele ia falar algo, ele dizia assim, em verdade vos digo. Ele estava enfatizando. Por quê? Porque havia muita mentira. Né? O que é que nós estamos vendo hoje? A verdade foi usurpada. E hoje ela foi transformada numa mentira que se torna verdade. Eu estava até falando com o irmão hoje, que se eu for lá em casa e olha, Satanás, ele não dá acontecendo algo. E as pessoas compraram essa ideia, acham legal, falsificar algo, falsidade. Onde não tem verdade, tem falsidade. E as pessoas hoje estão achando legal falsificar uma coisa. Você hoje está difícil olhar para o vídeo, você tem que ser um perito para saber se é verdade ou não. Agora tem umas coisas também, hoje está mal, né? Então hoje se tornou um contexto da nossa sociedade fazer vídeos mentirosos, vídeo que falta verdade. Vídeos chamados que não realmente não está acontecendo. E você vai olhar, meu Deus, que processo aqui? O que pode ser? O que é isso, amado? O ser humano está sendo conduzido, amados, com a falta da verdade, para se acostumar com a falsidade, com a mentira. E não se engane, não. Isso não fica só nos vídeos, não. Isso vai refletir nos relacionamentos. Isso vai refletir dentro de casa. Pensa, já pensaram isso? Isso vai se refletir. Por quê? Porque as pessoas, amados, vão estar tornando essa falta da verdade, tá, no seu hábito. E aquilo que é hábito, amados, começa dentro de casa. Bem? Então, verdade, intencionalidade, tem que ter uma intenção. Tá? Por que eu vou fazer circular? Por que eu preciso? Há uma intenção. Você terminou, já está terminando o segundo grau, né? E aí vai fazer uma faculdade. Tem uma intencionalidade, eu quero ser algo, eu quero ser isso. Há uma intenção sua da sua parte e você vai trabalhar, você vai se submeter. Por quê? Porque você teve agora uma intenção de se tornar tal pessoa. Amém? Então, discipulado tem verdade, intencionalidade, disponibilidade. Você tem que estar disponível. Né? O discipulado não é complicado, porque agora você não vai dar outro. Próxima semana. Não sei. Não pode ser. Vida. Não funciona. Não funciona. Não funciona. E se a pessoa tem intencionalidade, amados, com certeza ela vai ter disponibilidade. Sabe por quê? Porque se ela quer isso, ela vai pagar o preço. Se ela... Agora, quando a gente quer, a gente paga o preço. Quando não quer, a gente dá desculpa. Quando a gente quer, meu filho, pula cerca, não tem tecido, não tem chuva, não tem sol, mas quando não quer, arruma todo tipo de desculpa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Sabe por quê? Quando nós temos intencionalidade, a gente paga por isso. A gente faz valer a pena. Tá? Quando não tem, meu filho, é complicado. Então, disponibilidade é um fator principal. Jesus chamou aqueles homens, eles trabalham o quê? Trabalhando. Então, Jesus, a gente vai, mas peraí, primeiro vai pescar, depois voltar, e sempre for esse tipo de tempo, vai pegar os peixes, vai botar os peixes, vamos lá no mercado, vamos vender o peixe, aí depois a gente vai. A Bíblia diz que imediatamente deixaram as redes, o pai, seu pai, e seguir a Jesus. Viu? Intencionalidade, e eles se tornaram o quê? Disponível. Jesus trabalhou com aqueles homens, eles precisavam de homens que realmente quisessem pagar o preço. E a disponibilidade hoje você tem que aplicar. Não dá, não. Mas a marca da pessoa, não é porque chegou o cliente, não dá mais hoje. Dá para dar o dia, é complicado, porque a nossa vida tem uma agenda, tem pessoas, aí realmente não. Por
porque a vida da pessoa aconteceu algo ou a pessoa está. Eu vi que você disse não dá, já que você não tinha um compromisso. Olha, eu detesto esse tipo de coisa. Você marcou um compromisso aqui. Aí chega um dia, mas não vai dar não, porque pronto, então agora vem cá. Não marcou um compromisso comigo? Como é que você aceitou de outra pessoa, ou um compromisso, ou fazer qualquer outra coisa? O que aconteceu aqui com uma pessoa? Me ficou se comprometendo, me disse, pode fazer um negócio nesse tal. Aí não veio, não quê? Não vim, porque parecendo vocês não me fazer. Como é que é? Nós vamos trabalhar já esse assunto que eu vou entrar, que eu gosto mais, e isso faz parte. Aliás, ele é a essência do discipulado. Já vamos dizer isso aqui. E eu disse logo, veja essa pessoa que não vai sacar. Ela está aparecendo, porque eu acho que não aprendeu não. Porque se eu tenho um compromisso com você, mas como é que eu vou marcar outro? Aí chega e deixa você na mão. Você estava contando comigo para fazer tal serviço, aí você chega lá, não vai dar não, porque vai ser um serviço, eu vou ter que fazer, tal. Aí você deixou a pessoa na mão. Ela não tinha plano B, ela queria você. Jesus não tinha plano B, só tinha um plano A, e eram esses homens. Disponibilidade, e o último é avançar. Avançar. E avançar, meu filho, é que é um preço. Viu? É que é um preço. Para se ter vitória na vida do filho, você tem que avançar. E avançar, quando eu digo que é um preço, meu filho, porque vai exigir de você. Eu estava vendo no filme, eu gosto muito de filmes épicos. Porque sempre quando eu estudei, a história do Brasil não me interessava muito. Até porque tem esse tipo de passado. Né? Mas a história geral, ela é que eu gosto. Né? Então, eu sempre fui muito. A minha era nota 10, a história geral. Tinha um professor, eu estudava no Colégio do Brasil, que era tipo colégio de camis. Eu fazia o que? Não sei, eu nunca estava certo. Eu nunca me esqueci do professor, o nome dele era Paulo. Gostava mais desse professor. Meu filho não era outra, não, era o Paulo Ney Jefferson. Ele estava mal, porque eu gostava de história geral. Né? E esses filmes épicos, eles têm a história. Né? Temos aí, hoje em dia, eu gosto muito de contar a ficção. Aí você entender, né? Passa uma beleza. Mas tem a história geral, né? Eu vi um sobre o Alexandre Grande, né? Que era da Macedônia e ele foi conquistar o Império Persa. Tá? E essa questão de avançar, ela é de fundamental importância, porque a vitória está ali. Sabe por que muita gente não tem vitória na vida? Porque não tem coragem de avançar. Então, o jogo foi bom e ficou aqui, não está bom demais aqui. Estou comendo feijãozinho. Estou no final do mês ali, eu quero ver. Se acostuma no que eu sentir. Em vez de ganhar 2.000, está bom 200. Né? Ora, para minha vida, eu não estou suando, a não ser o sol, para ali na casa para ficar, né? Tá certo? Ela não avança. Não avança. A maior estratégia do governo dominante sobre o povo é acostumar as pessoas a se acomodar e não avançar. E aí eu assisti esse filme, achei interessante, que o Alexandre, ele diz a história que nos faz 7 anos que a Macedônia era subjugada a Pérsia, o Império Persa. O Império Persa era enorme. Babilônia era a capital, você tem o Império Persa. É riquíssimo, tá? E fazia muitos anos e passava de rei, ninguém conseguia vencer. E o pai dele foi assassinado, ele assumiu. Então, ele decidiu, eu vou vencer esse império. Primeira peleja dele, irmãos, ele com 40 mil homens foi enfrentar um exército de 100 mil. Você está entendendo aí? 40 mil contra 100 mil. O que vocês acham? É um suicídio. É um suicídio, né? E tem a coisa, não tinha que ir não, tinha que caminhar dias e dias, meses para se chegar até lá. Não era só não, é a pé, não tinha metrô, tá? Não tinha Uber, né? Não tinha não, a pé, com aquelas armaduras, aqueles escudos pesadinhos, naquela época tinha de verdade, hoje não era mais, tá? Então naquela época tinha de verdade, aquele escudo, espada daquela pesada, 2, 3, 4, 5 quilos, e aí eles andavam quilômetros e quilômetros a pé para ir batalhar. Quando chegou a determinado momento, e aí tem lá os conselheiros de Alexandre, e Alexandre, né, aquele pulso dele, o coração ardendo, e aí chegou o nome dele, ó, vamos ter que parar para descansar, senão não vamos aumentar, e aí a gente vai ter que dar um dia, nós vamos avançar.
Não, mas vamos avançar. Por quê? Porque o líder, ele sabe a hora. Ele sabia que se ele desse mais de cima de nós, para um pouquinho do exército, ele dá mais uma margem do exército. Eles avançaram. Sabe qual foi o resultado? Eles derrotaram 40 mil do outro exército. O exército morreu. Teve que recolher com 60 mil. E eles foram 40 mil. Mas chega, não, mas é porque nós vamos avançar. Se ele não tivesse avançado naquela hora, ele não tinha vitória. Então, muitas vezes, para a gente avançar na nossa vida, nós temos que sacrificar. Cansaço. Eu não digo sacrificar a preguiça, né? Preguiça não é algo assim. Não, mas você tem que esquecer, é sacrificar dele. Então, vou aqui, eu vou sair na chuva. Deixa eu passar o inverno que eu vou lá fazer minha inscrição. Meu Deus, amados, não fiz, pode prestar atenção. Ninguém que avança, ninguém que quer pagar o preço, ninguém que quer realmente ver o romper, amado, não vai, não fez a vida, amém? Então, amados, 4 colunas do discipulado, primeira coluna, Verdade. segunda, primeira, verdade, Intencionalidade, disponibilidade e avanço. e avanço. Tá? Você se lembra daquele desodorante aí, irmão? Tinha antigamente, né? Irmão Chicão, não se lembra daquele desodorante que era bom marronzinho, da tampa preta? Qual era o nome dele? Desodorante Avanço. É o novo, entendeu? Até o nome do desodorante era Avanço, porque tinha que avançar sobre a catinha do sofá. Eu tinha que avançar, senão eu não convencia. É o seu barco que está embaixo da axila do rapaz. Vamos lá. Então, amados, primeiro, 4 são as 4 colunas do discipulado, tá? Os pilares daqui, né? Tá? 4 pilares: verdade, intencionalidade, disponibilidade e avanço. Precisam observar isso, viu, discipuladores, tá? Precisam observar isso, porque essas etapas, elas precisam estar dentro do seu trabalho discipulado. Amém? Amém. Vamos lá, próximo. Discipulado e o caráter. Eu falei aqui. Vamos lá. Depois dos 4 pilares, tá certo? Esse negócio aí, pista, deixa eu estar vendo mais que tá bom. Olha, os 4 pilares. Olha, depois dos 4 pilares, tá? Diz assim: olha, os 4 pilares que preparam o discipulado para acolher, tá? O discipulado, amados, ele vai preparar o discípulo, tá? Temos 4 pilares do discipulado, tá certo? Verdade, você já decorou assim, Verdade, intencionalidade, disponibilidade e avanço. Isso é mais fácil, né? Você sabe disso. Então, pô, 4 pilares do discipulado, eles preparam o discipulado para discípulos, para acolher, tá certo? Praticar, refletir e compartilhar a palavra de Deus de maneira eficaz. Essa palavra eficaz, amados, ela tem muito a ver. Eficaz o que é? É algo que eu fiz e foi bem feito. Tá? O discipulado de Jesus foi eficaz, surgiu efeito, certo? Tá bom? Então, amados, os pilares do discipulado, eu disse a vocês que guardassem esses pilares aí, porque vai fazer parte do trabalho do discipulador. E eles, amados, eles preparam o discípulo, tá? Primeiro, para acolher, praticar, refletir, compartilhar a palavra de Deus de maneira eficaz. Por que ele coloca acolher? Porque quando você vai discipular uma pessoa, você acolhe. O que é acolher? Você vai cuidar, você vai alimentar, você vai ajudar, você vai se esforçar, você vai proteger. Amém? Amém. O discipulador é alguém que acolhe o discípulo. Jesus não acolheu o seu discípulo. Ele os amou até o fim, marcou a vida deles. Satanás chegou até a Jesus e disse assim: Jesus, é o seguinte, fica aí em Pedro, hein? Quer peneira aí, você não quer perder esse arco aqui para ver se não vai perder essa. Jesus disse isso, a Satanás pediu para te pegar, viu?
está vendo aí? Nossa, percebe? Viu? Mas Jesus, amados, ele é o quê? O bom pastor, o discipulador, ele acolhe o seu discípulo, tá bom? E aí, praticar, refletir, compartilhar a palavra de Deus de maneira eficaz. Amém? Não tem jeito. Mais. A próxima. Discipulado e o caráter. Pronto. Chegou exatamente nesse ponto. Amados, esse ponto é para mim um dos mais importantes dentro da palavra de Deus. Claro que nós vamos ver bastante ele aqui hoje, porque eu achei ele tão importante, porque isso hoje é o que reflete na imagem da igreja. Na imagem da igreja. É o que se reflete hoje na imagem que volta o caráter. Tá? E eu quero trabalhar isso nessa igreja. Porque, infelizmente, hoje a igreja, a imagem dela está manchada, sabe por quê? Primeiro, porque não foi discipulado. Não trabalhou o caráter da pessoa. Você vai ver, amados, que Jesus, ele trabalhou o caráter dos seus discípulos. Tá? E caráter é trabalhado através de uma transformação. Amém? Então, discipulado e o caráter. Discipulado, amados, e formação de caráter estão juntos, está vendo? Na fé cristã, onde o discipulado é o processo de seguir a Jesus para ser transformado à sua imagem, e a formação de caráter é o resultado prático dessa jornada. Né? Discipulado é a forma de formação de caráter, eles andam junto com o discipulado. Tá? Onde o discipulado é o processo, né? Como eu falei para vocês, é um processo. Nós temos que chegar lá. Né? De seguir a Jesus para ser transformado a sua imagem, e a formação de caráter é o resultado. Amém? O discipulado ele tem um processo. Mas terminou o discipulado, qual foi o propósito? Transformar o caráter daquela pessoa. Nós vamos ver o que é o caráter, o que significa caráter. Tá? Uma coisa que muitas vezes deixa passar despercebido. Tá? E aí nós vamos trabalhar isso hoje. O caráter é o resultado prático dessa jornada. Que jornada? Discipulado. Moldando o discípulo em, primeiro, santidade, humildade, fidelidade e coerência, usando Cristo como modelo principal e o Espírito Santo como guia, resultando em uma vida que reflete os valores de Deus. Né? Então, amados, o caráter, ele reflete os valores de Deus. Nós vamos ver um pouco, agora que a gente vai ver por etapa, os valores de Deus. Quais são os valores de Deus? Então, o discipulado, ele é um processo de transformação. Tá? E o resultado dessa transformação é uma pessoa igual o seu caráter foi forjado, foi moldado. Tá? Mais na frente a gente vai ver mais bem claro sobre a questão do caráter. Continue hoje. E o que é o discipulado? Nós já vimos há pouco tempo, vamos dar tudo isso para vocês, tá? Vocês vão ficar careca de saber. Primeiro, o discipulado é seguir a Cristo. Tá? Não é seguir um discipulador. Tá bom? O apóstolo Paulo chega para Efésios e diz: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo imitava Cristo. Consequentemente, amados, os discípulos olhavam para ele e diziam: rapaz, ele é igual a Jesus. Tá? Amém? Então, o discipulador é uma pessoa que segue a Cristo. O modelo dele é Cristo. Tá? Então, o discipulado é o processo de aprender com Jesus, seguindo os seus ensinos e o seu exemplo de vida. Tá? Transformação. Discipulado é o que é? Transformação. É ser moldado pelo Espírito Santo para se tornar semelhante a Jesus em atitude e conduta. Só um pouquinho. O que é discipulado? É transformação. É ser moldado. Lembra em Gênesis? Deus pegou o pó da terra, pegou lá o barro e moldou. O que foi o pecado fez? Desmoldou. Ele deformou aquele monte.
Foi isso que o pecado fez, né? Conversando com uma pessoa, e ele conhece a Bíblia, mas não segue. Tem muita gente que conhece a Bíblia e não faz melhor que ele, mas não segue. Ele tem a Bíblia ali como algo que ele pode refutar algumas coisas, questionar, mas ele precisa aprender. Né? Então, eu conversando com essa pessoa, e ele diz: olha, tem lá na Bíblia dizendo que Deus formou o homem a sua imagem e semelhança. Isso aí não bate. Né? Eu digo: olha, meu filho, deixa eu te explicar aqui. Enquanto o homem estava no Éden, ele refletia a imagem e semelhança de Deus. Enquanto o homem estava no Éden, eles refletiam a imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que eles saíram do Éden, eles saíram por quê? Por causa do pecado, eles perderam esse reflexo. Tá? Eles perderam essa imagem e semelhança de Deus, porque o pecado fez isso. Né? O pecado transfigurou ali Adão e Eva, pela mentira, o engano, a inveja, foi a ganância, e aí vai. Tudo o contrário da imagem e semelhança de Deus, amém? E aí eu expliquei para essa pessoa. Eu digo: não, a Bíblia não está falando, né, do homem hoje. A imagem e semelhança está falando do homem antes do pecado. Ainda quando ele estava pensando, porque ele estava pegando ali a Bíblia e trazendo para hoje. Eu digo: não, meu filho, hoje então, o homem não vai fazer mais a imagem e semelhança de Deus. Agora o homem transformado, depois que ele aceita Jesus, depois que ele foi justificado no pecado, recebe o Espírito Santo, vai ser trabalhado. Ele para de receber mais semelhança, vai ser agora trabalhado. Ele agora, esses valores, amados, imagens de Deus, eles agora vão ser moldados, tá? Moldados pelo Espírito Santo. Agora tem uma coisa: o Espírito Santo vai fazer isso na marra, ele vai obrigar você. Não. É isso que eu digo aqui na igreja, aprende, eu vou continuar dizendo, deixa eles voltar. Nessa igreja que ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Você assuma as suas responsabilidades. Você assuma a sua decisão. E é isso que Deus cobra o meu também. Tá? Mas ninguém é obrigado a nada. Amém? Se você não quer desistir, desista. Pode acontecer. Tá? Mas a partir do momento que continuar, você vai ter que responder pelas suas atitudes, responder pelas suas ações, tá? Então, amados, moldado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai fazer isso na marra. Ele vai fazer a partir do momento que você tem entendimento que eu preciso ser moldado pelo Espírito Santo. Porque tem pessoas, amados, que o Espírito Santo não consegue fazer essa obra. Sabe qual é as pessoas? Porque eu nasci assim, Deus sabe que eu sou assim. O Espírito Santo está fora. Ele vai perder tempo. Mas ele tiver o frio, enxugar gelo dessa pessoa, não adianta. Porque ele já disse: eu nasci assim, vou morrer assim, e Deus sabe que eu sou assim. Tem pessoa que fala desse jeito para mim. Eu vou contender com essa pessoa? Vou não, fica aí, né? Está toda decisão aí. O que sabe? Eu também pergunto ele, não. Sou igual ao Espírito Santo, estou fora. Tem muitas pessoas que querem ser trabalhadas e moldadas. Tá? Então, amado, você precisa entender isso. Moldado pelo Espírito Santo para se tornar semelhante a Jesus é atitude e conduta, para se tornar a imagem e semelhança de Deus. Você precisa ser moldado pelo Espírito Santo, para ser moldado, que foi o que a gente tratou aqui antes. Quais são as qualidades do discípulo? Humildade. É reconhecer que você é uma porta, você é um vaso de desonra. E só Deus pode transformar em vasos de honra a partir do momento que você quiser. Você realmente decidir, tiver convicção. Discipulado, que é discipulado? É a missão. Leva o discípulo a cumprir a missão de Jesus, indo e fazendo outro discípulo. Ele foi para o não é o discipulado. Bom, foi tão bom. Fica dentro, meu filho. Acho que a igreja está precisando ler mais a Bíblia. Ler a Bíblia. Receber a palavra. Não é só sair imaginando, não. João disse assim: olha, o machado já está posto para a guitarra. Toda árvore que não der fruto, o que é isso? Vai ser cortado. Ele está falando de você tudo. Você foi discipulado, foi. Você foi trabalhar, você foi regar, você foi ali adubado, você foi cuidado. Agora, meu filho, quem planta aqui? Você cuida da planta, molda.
regra, a turma, todo lugar do mundo espera o quê? Que ela dê fruto. Se não der fruto, para que serve? Para sombra não precisa, eu quero é fruto. Fruto na minha barriga. Sombra não é barriga de mim. Ela resolve tudo sem problema. Tá? Então você foi discipulado para dar sombra. Você foi discipulado para dar fruto. E se parou em você, você não continuou, você vai ter que não dar fruto, eu vou dizer, se prepara para eu baixar para ele e amolar. Quando bater, toca nele. Próximo. A relação com a formação de caráter. Calma aí. Nós primeiro vimos o que agora há pouco tempo? O discipulado e o caráter. Não é? Agora, essa relação de formação de caráter, como é isso? Tá? Essa relação. Vamos lá. Nós estamos trabalhando aqui com o caráter. Tá? Primeiro, a primeira relação, modelo. Tá? Primeira relação, aquilo que está, tá? Glória, que está caminhando junto com o discipulado, o caráter. Tá? Então, qual é a relação do discipulado? Primeiro, ele é o modelo. Jesus Cristo é o modelo perfeito de caráter. Com humildade, eu falei, amor, coerência. Tá? Jesus Cristo, que é? Olha aí, o cara está parecendo uma pessoa humilde. É caráter, não uma pessoa arrogante, que é? É arrogante. Né? Mas uma pessoa que tem humildade para coração, tá? É uma virtude, caráter. Entendeu? Coisa, esse aqui é assim mesmo, agora entender. Tá? A correlação que existe de discipulado e caráter. Modelo. Jesus Cristo é um modelo perfeito de caráter. Com humildade, amor e coerência. Tá? Amados, essa questão de coerência é muito importante na vida do ser humano. Porque tem pessoa incoerente. Tá certo? Isso aí, amados, a pessoa. A coerência é você saber dosar a medida. A coerência, amados, é você saber, por exemplo, está dizendo para uma pessoa coerente. Eu já tratei aqui com alguns comigo, então eu vou ficar aqui. Então, vale, tem um 5. Amados, eu não posso tratar o filho A na sua totalidade igual eu trato o filho dele. Eu digo na sua totalidade porque eu tenho os tratamentos normais, né? Certo? Mas também o tipo C, mas também não é igual. Você tem que observar a pessoa. O discipulador é assim, amigos. 12 homens comuns, deixa eu ver o livro do Pedro, eu vou ficar olhando também. Jesus, o que foi que ele fez? Ele foi uma pessoa coerente com o seu discípulo. Pedro, ele chegava mais junto. Já tinha outros que não, eram mais brancos em certas situações. Tá? Por quê? Porque isso é o tratamento de uma pessoa coerente. Se você for incoerente, você vai apocar alguns. Porque você quer pensar nisso aqui, que não aguenta, não dá. Você vai forçar a barra, onde vai quebrar. É uma pessoa incoerente. Mas está vendo que você vai quebrar, não, eu quero fazer assim mesmo, pá! Incoerente a pessoa. Mas é uma pessoa coerente, é aquela pessoa que pondera. É aquela pessoa que, aqui é uma igreja, eu não posso tratar todos vocês iguais. Existe um tratamento de igualdade sim, mas não na sua totalidade. Eu tenho muito jeito mais junto, tem outra pessoa mais branca, mas é assim. Não é questão de dar privilegiando algum, não. Mas Jesus é uma pessoa coerente. Leia os livros amados sobre o discipulado, que você vai ver como Jesus tratava cada um. Tá? Ele sabia chamar a atenção, sabia chegar mais junto. Tá? Então, essa questão de coerência é bastante importante de trabalho discipulado. Tá? Vamos lá, próximo. Instrução. Nós estamos vendo aqui o que? Discipulado e a relação, tá? Discipulado e caráter. Tá? Aqui estamos falando do caráter. Instrução e prática. O discipulado envolve receber instrução. Através de quê? Bíblia. Tá? Não pode deixar de abrir. Viu? Mentoria. O que é mentoria? A pessoa. É você conduzir.
É você ali estar estruturando aquela pessoa no propósito que você tem. Você vai mentorear uma empresa, né? Certo? Você vai tomar conta daquela empresa, vai conduzir a empresa. E viver os ensinamentos, transformando a fé em ações diárias. Transformando a fé em ações diárias. Então, amado discipulador, ele trabalha isso no seu discípulo. Fé em ação diária. Jesus sempre estava trabalhando isso, né? Quando caminhava com o seu discípulo, né? Jesus chegou de uma multidão, muita gente já fazia está acima de Jesus. Deus mandou ele se sentar e disse assim para o discípulo: olha, eu acho que esse povo está aqui com a gente. Até agora ele não comeu nada. Olhou os apóstolos ali como discípulo e deu uma lição de fé para eles. Olha o seguinte, não dá de comer para eles. Senhor, não aconteceu não. Judas pensou, vai ter que tirar um dia do caixa. O pessoal lá no caixa, né? Não, Senhor, é necessário que você tenha nada aí para poder alimentar com o papão com essa muita gente. Jesus olhou para eles. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de dinheiro, estou falando de comida. Estou falando de paz, é que sai daqui ou atrás de comida, onde é que tem uma bodega aberta, você vai na casa, uma dessas, tem. Entenda, eu estou falando de comida. O que é que vocês têm? Olhou hoje, a carne com fome, passaram tudo para mim. Né? Aí apareceu um garoto, calculando, para mim, também não deu escondendo, não. Né? Aí tinha 5 pães e 2 peixes, aí você vê. Tem aqui uns pãezinhos, uns peixinhos. Jesus faz para cá. Jesus faz para o beijinho. Uma ceia, você tem a marca, todas as ceias. E aí Jesus faz para cá. Ele dá graças a Deus. Partiu, se aproveita a multidão. Ele deu uma missão para os discípulos. Tá? Então, o discipulador, amados, ele trabalha a fé no seu discípulo. Ele não faz para o seu discípulo. O discípulo tem que fazer. Faz. Olha, é que eu vou fazer uma prova, vou fazer comigo, eu vou mesmo. Não. Está em prática, creia. Você já venceu, você já ganhou, você já entrou, é sua vaga, pode ir lá. O discipulador, ele estimula o seu discípulo a fé, a ter fé. Amém? Amém. Agora, se o discipulador não tem fé, não, você tem como, entendeu? Misericórdia. Então, transformando a fé em ações diárias. Amém, papai? Discipular na cara, que ele tem qualidades. Desenvolve as qualidades como santidade, fidelidade, firmeza moral, tá? Amor, mansidão e responsabilidade. Amados, o discipulador precisa trabalhar isso para vocês. E como eu disse para vocês, irmãos, infelizmente para mim, muitas vezes eu fico em situação de me coloco com vergonha. Daquilo que as pessoas relatam até a mim, certas pessoas que dizem estar na igreja, não estão só na igreja, não estão sendo discipulados. Ah, mas não precisa discipular, eu dei aqui, eu vou fazer isso. Você está criando, você mesmo está se formando do seu jeito. Jesus chamou 12 homens para fazer isso com a humanidade. Jesus chamou 12 homens para fazer isso com a humanidade. O próprio Jesus, homem, mas a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado. Jesus não é perfeito, não. Mas Jesus, homem, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Não chegaria nessa parte. Não para essa coisa, não é agora, uma questão que está olhando. Como que Deus pode dar outra pessoa. Aí hoje em dia, não se trabalha com ela dentro de casa. Os filhos são criados de qualquer jeito. O pai não tem um pinto de moral. Ele não sabe. Não, eu vou agora não. Vai agora não. Meu filho, eu aprendi uma coisa. Não é em casa, tem a hora. Café da manhã é 7. Almoço é meia-noite. Tá? O dedo ali. Café da manhã, 7 horas da manhã. O almoço, meio-dia. E o café da tarde, eu falei, se for viajando lá para 7 horas da noite,
Aí o menino estava de frente, se levantar, eu ia ficar esperando, se levantar 8 horas, você está na mesa, não tem mais não, o café já está bom. Rapaz, não tem não, o café é 7 horas, não é 8? Aí sabe o que acontece? O que acontece? A mamãezinha tem pena do bichinho. O bichinho vai ficar com fome até meio-dia. Olha só o bichinho. Aí a mamãe vai lá e está fazendo terra na cama. Você está desgraçando o seu filho. Você não está ensinando o seu filho a ter um caráter, a ser uma pessoa firme, a uma pessoa a vencer na vida. As mães antes ensinavam as filhas a serem dona de casa. Não, minha filha. Trabalhe com a sua faculdade, seu dinheiro é desse jeito. Uma mulher, por exemplo, não sabe fazer um ovo. Você pensa que era mentira minha? Pois eu não ensino. Que eu vi ali, pegou o ovo para cozinhar o ovo, ela acho que ela aprendeu, acho que jogou muito foi basquete. Porque pegava o ovo aqui, e daqui para aí joga o ovo na panela. Não chegar perto do fogo, você quer não. Para cozinhar o ovo, a água da chama, eu tenho que ensinar. Jogando o ovo na panela. Quem é culpa dela? A mãe. Geralmente é a mãe, né, que vai ensinar os filhos, né? O pai ensina os filhos, né? Aí, mas é isso que nós estamos vivendo hoje, pessoas inúteis, que tem que só trabalhar, está o trabalho todo de casa, ó, acabou-se, acabou, meu filho, né? Então, o cara fazer essas unhas, veja, já vendo, a sua não, esse cabelo pode nós temos o extremo da vaidade. Desse jeito. Isso está sendo permitido na igreja. Lá na igreja nós tivemos em construção aberta até hoje. Né? Tá? E nós trabalhamos muito naquela construção, os irmãos foram lá na casa do cara, não tinha lá a construtora, era um nó e meio, estava muito pequeno, corredor para mudar para cá, tijolo e carrinho concreto. É o ensinamento disso. Né? Aí ela tinha um tijolo lá, que assim, parece assim, que colocou aqui, eles botam umas turmazinhas nos pés, tá? Não, né? E aí foi um dia lá, eu precisei de ir lá para cá, os caras de um tijolo lá, irmão, vem cá, chegou uma guia lá, tem sabe, colocou, vem cá, pega esse carrinho. Não posso não. Eu, por quê, meu filho? Não, porque assim, minha avó toca violão. Aí, calma, eu como é que bom, esse caso aí não é para mim, não, para o pastor. O pastor, eu chamei para uma vida, nem vou estar com o olho, não vai começar agora, ele vai dizer que não podia, porque a mão, pastor, como é que é? Ah, meu pastor, meu pastor, bigode desse tamanhozão, militar, como é que é? Não vou jogar fora, vai dançar de horror, todo mundo embora. Boa, acabou e sai do horror, vai dançar de horror, não, sai, vai ser aqui, bora, pega esse carro de mão. Pai inchado, ele estava bonito, os cabos não. Os grandes vai. Aí leva, eu. Rapaz, meu filho. Ó, fidelidade, firmeza moral, amor, mansidão e responsabilidade. Deus te fala, você tem esse trabalho aí para moldar essas pessoas. Deus se prepara. Fala resultado. Tá? Resultado. Uma pessoa de caráter forte, age com integridade, mesmo diante de escolhas difíceis, que eu falei para vocês antes, né? E demonstrar valores consistentes com a sua fé. Em meio a situação difícil, ele demonstra valores, tá? Consistentes com a sua fé. Como acontece na palavra. Isso que é o ponto. Tá certo? Então, resultado. Uma pessoa de caráter é uma pessoa firme, tá certo? Que mesmo diante de dificuldade, ele demonstra valores, consistência. Hoje é um povo dizendo que é errado. É um homem não tem consciência para nada, meu bem. Na hora de uma decisão, para o resto. Não, mulher, bora, homem. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Ixi. Cadê a minha, irmão, para ela? E depois tu corta aí. Meu filho, olha, aprenda aí. Rapaz,
Hoje nós estamos aqui numa sociedade chamada as mulheres estão querendo empoderar. Empoderar de machismo e feminismo, está fora disso aqui. As mulheres estão empoderadas, mas também, meu filho. Os homens não estão desempoderados, né? Não estão tomando atitude, a mulher tem que fazer. Alguém tem que fazer em casa, né? Mas, ó, presta atenção, meu filho. Essa mulher fala, gente, brava, tá? Ela detesta o bifru. Ou banana, mole, sem atitude. Elas têm, mas não gostam. Porque elas não querem meu filho, homem bravo. Elas querem o homem para dominar ela, para ser dominado por ela. Ela não gosta, não. Ela domina, faz do teu jeito. Mas ela é mulher forte, brava. Chega para a verdade, se estribucha. Você viu o pessoal amassando bolo? Amassa bolo com o quê, amados? Tem? É com esponjinha? Não, agora eu vi. Já viram amassando bolo? É? Não, é uma esponja se bater na rua. Ah, não, bota uma espora que é uma espera. Toma uma espora, né? E as perninhas vai até aquela vai amassando. Amassou o quê? Espora. Bicho grande. É só para ver descontrair, tá? Só para descontrair. E como é que acontece isso na prática? Tudo aquilo que a gente falou, tá certo? A coerência entre o caráter, o discipulado e o caráter, tá certo? A correlação que tem, né? Como é que isso acontece na prática? Pode ver, gente, como é que é? Primeiro, mentoria. A mentoria mais é uma relação de discipulador e discípulo. Elias e Eliseu, tá? Ele é um modelo de aprendizado e crescimento. Você já leu? Pode ser que ficou ouvido. Você já leu aí Elias, a história de Elias? Já leu a história de Elias? Eu estou lendo um livro sobre discipulado, que ele dá mais exatamente isso. Eu comprei o movimento, bom demais o livro. E ele começa falando de Elias. Mas eu vou dizer, Deus dá-se um dom à pessoa para ler o livro. Leia a Bíblia, vai discernir daquela forma tão maravilhosa, depois a gente vai entender as coisas, né? Então, mas ele começa a falar falando de Elias, a pessoa de Elias, ele não vai falar de Elias hoje, ele vai falar de Elias, ele, de Deus, as suas atitudes, está certo? Então, mas leia o livro de Elias, né? Tu quer alfinete? Está bem? Tá certo? Então, a relação discipulador e discípulo, como Elias vai dizer, é um modelo, tá certo? Então, leia o livro de Elias, tá certo? Na Bíblia. Agora, eu tenho um livro que, se você ler, você vai ver que história interessante que a gente não consegue chegar na Bíblia, mas Deus simplesmente aos homens, tá? Ele é apenas um modelo de discipulado. E hoje eu falo discipulado, mas antes era o quê? Mentoria. Tá certo? Por isso que ele está trazendo aqui no Antigo Testamento, né? Que é a mesma coisa, com certeza. A pessoa mentor, ele vai trabalhar o caráter da pessoa, tá? Da criança, do filho ali que ele traz para ele. Como que isso é feito? Primeiro, é feito sobre a mentoria. A mentoria é 1 a 1, tá certo? É 1 a 1. Mas também, amados, esse trabalho de trabalhar no caráter da pessoa, ele é feito através de grupos pequenos. O que é grupo pequeno? Não é um grupo de anão, não. Tá certo? Você pega um grupo pequeno, um grupo pequeno, não. A pessoa tem mais direito. Não, tá certo. Grupos pequenos é porque em relação à igreja. A igreja tem uma quantidade, mas, vamos colocar aqui, nós vamos começar esse trabalho próximo mês, tá? Vamos trabalhar isso, porque quando eu vi esse trabalho lá, onde a igreja se reúne uma certa quantidade de irmãos. E lá tem um discipulador, um mentor, vai estar cuidando de um grupo de pessoas que se chama grupo pequeno, ou célula, certo? Aqui ele vai falar células, grupos pequenos são células e pequenos grupos são ambientes para estudo, aplicação e ajuda mútua, certo? Vocês vão ser ajudados uns aos outros e lá, amados, vocês com certeza vão ser muito mais trabalhados, porque vai ter tempo. Vou expressar, é diferente da igreja, né? É diferente da igreja, embora que aqui, você levanta a mãozinha, não quer entender, é só com essa carinha de se não está entendendo algum assunto, me pergunte, tá? Eu respondo, tá? Então, mas no grupo pequeno vai ser muito melhor, porque um estudo, você vai expressar, você vai falar, então, por isso que ele é muito melhor para a igreja, porque ele se torna um grupo de pessoas que eles vão
crescer com certeza, tá? Segundo esses princípios. Leitura e meditação. A palavra de Deus. Bíblia é fundamental para conhecer e aplicar os princípios de Deus. Não tem negócio de internet, não. É Bíblia. Papel. Vai do papel. Vai ser igreja que não, a gente não vai abrir mão, meu filho, do papel, não, Bíblia não, né? Porque tem aí o pessoal que estão retratando tablet, né? Notebook e celular, na hora da igreja de culto, amados, não é questão de ser. Mas o quê? Não. Coloco sempre isso para a igreja. Eu sou obrigado a usar o papel? Não, também sou obrigado. Acabei de dizer que a igreja não é obrigado. Mas a direção que eu dou a você, use a Bíblia. Tá? Porque celular, meu filho, para mim não. Nem no meu notebook eu não leio nada. Livre, né? É bom, você vê que ela faz com o meu é livre, pode ter papel, ele está marcando, né? Vai matar a livre. Não gosta daquilo ali. Tem pessoas que você gosta também. Isso aí é todo jovem hoje, né? Mas eu não vou ler a palavra amarela, tá? Eu não gosto, não serve para mim, é coisa particularmente. Mas na igreja eu prefiro que seja usada a Bíblia, tá? Porque se distrai muito. Tem sai, você coloca o avião, aí está na Bíblia, depois já está no Instagram ali respondendo alguém, aí tirou totalmente sua atenção, não dá certo. Olha, tem igreja aqui, eu tenho a minha esposa para fazer um curso. Não sei se é batista aqui, não sei. Ela chegou lá e ela observou isso. Ninguém tem negócio de celular, todo mundo pediu minha mão, não é igreja grande. Agora, com contrapartida, o meu filho foi numa igreja lá, uma igreja grande, moderna zona. Ele olhou para lá todos, né? Só foi uma vez. Também, o pessoal estava no Instagram, WhatsApp, estava nessa igreja, pastor pregando, o pessoal lá, mensagem, ele olhou e só foi só uma vez. Enfim, igreja não é lugar. Você está aí na mídia, você está conversando com alguém, não sei se você seja médico, policial, esteja de plantão, mas sempre fica. Aqui eu não vai entender tudo isso. Daí, se você vai fazer isso, faça na sua casa. Em casa não. Agora, viver sobre o Espírito Santo. Depender do Espírito Santo para a transformação interior e para viver uma vida virtuosa, de virtudes. Está vendo? Amados, se não for o Espírito Santo, não vai, meu filho. Se não for o Espírito Santo, você não consegue. Você pode se esforçar, mas você não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Você vai não vai, não consegue. Você tem que se submeter a mais a ação do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. Com certeza você vai ser trabalhando. Dá o seu lugar. Em resumo, tudo aqui que a gente leu, tá? Sobre caráter, sobre discipulado, correlação. Em resumo, o discipulado é o caminho, é a formação de caráter, é a evidência de que esse caminho está sendo trilhado com sucesso, resultando em uma vida que honra a Deus e reflete a Jesus. E aí, dá para trabalhar assim? Isso não dá. Se você quer, se for só para estar divertido, tudo bem. Mas se você realmente quer conduzir uma igreja conforme Jesus estabeleceu, conforme ele deixou amado, tem que seguir esses passos. Tem que trabalhar o discipulado, porque senão não é igreja do Senhor Jesus. Amém? Você vai olhar. Mas o caráter segundo a Bíblia, tá? Agora vamos ver, amados. Questão de caráter na Bíblia. Vamos ver o caráter segundo a Bíblia. Certo? Então, vamos encontrar aí. Segundo a Bíblia, amados, o caráter que é o conjunto de qualidades morais e éticas que reflete
a essência de uma pessoa. Vamos ver assim devagarzinho aqui muita coisa, né? O caráter é um conjunto, tá? É um conjunto, né? É isso aí. Caráter é um conjunto de qualidades morais e ética. A ética, amados, é tudo aquilo que o ser humano é constituído de virtudes, aquilo que ele pratica. A ética, amados, é o seu estilo de vida, é a essência pela qual você foi formado, tá? E você pratica. Isso é ética. A ética é moral de uma pessoa. Tá? É uma palavra bem complexa, mas se torna parte quando a gente vai caminhando aqui. Qualidades morais e éticas que refletem a essência de uma pessoa, tá? Sendo o padrão de conduta formado pela influência da palavra de Deus e do Espírito Santo, com Jesus Cristo sendo o modelo perfeito de caráter, manifestado em amor, integridade, justiça, humildade, compaixão e desenvolvido através de provações da obediência. A gente pensa, mas que o caráter é formado só no trabalho, tem que começar provações. Eu no livro que eu estou lendo, e eu fiquei de certa forma com medo quando eu comecei a ler esse livro. Quando esse pastor começou a falar sobre o que aconteceu dentro do ministério, permissão de Deus, que o Senhor, isso aí não dá para mim, não. Você não estou dizendo. A coerência. Deus sabe exatamente a medida que Ele pode pesar em você. Você. Ele tem uma medida certa. Tá? Das adversidades que Ele vai proporcionar, porque Ele quer você crescer. Nós precisamos, amados, deixar os nossos filhos passar por certas situações, para que o caráter seja forjado neles. E às vezes não é situação desagradável para você, mas você vai ter que permitir. Eu aconselho meus filhos, um conselho, tal você não vai fazer outro. Às vezes as pessoas vêm pedir um conselho a você, mas o que elas querem ver é a sua confirmação daquilo que elas já decidiram. Tem pessoas que querem já decidir. Elas querem só a confirmação da sua parte. Quando você faz exatamente o contrário daquilo que ela diz, o que acontece? Ela continua com o seu pensamento. Ela fica com o pensamento dela e joga no lixo o seu conselho. Aí eu disse para o meu filho, é assim. Você confirma para você, se não quiser, não. Você quebra a cara, quando você voltar, tem um esparadrapo que vai te olhar assim, vai passar na sua cara. Eu tenho que guardar. Não. O que acontece hoje com os pais? Olha o tamanho do bichão. Menino desce. O menino desse tamanho. Senta na mesa. A mãe senta na mesa e vem dar comida na boca. Eu levo a mão do menino e dou uma normal. Não precisa falar de nada. Tem a mão normal, não tem algum problema. Esse não sabe comer só, não. Por que é? Mas vocês são assim. Chamada superproteção é prejudicial. Se você ama o seu filho, não faça isso. O menino está ali, dá uma lapadinha dele. É lindo, mas merece uma pena. Meu filho, quantos estão aqui hoje que foram moldados? Né? E hoje não estão revoltados com seu pai, pelo contrário, sua mãe. Agora os que não passaram por esse processo estão inimigos, rebeldes, transgressores da lei, não respeitam ninguém. Meu filho. Culpado, papai e mamãe.
papai e mamãe. Meu filho, Deus não é assim. Se prepara. Porque se você realmente quer crescer na fé e quer entrar pelas portas da cidade de Santo Jerusalém, se prepare para ser moldado. Se prepare para o seu caráter ser forjado para aparecer. Jesus Cristo, sendo o modelo perfeito de caráter manifestado em amor, integridade, justiça, humildade, compaixão e desenvolvido através das provações e da obediência. Meu filho, o que é que você acha de Deus quando viu lá o filho dele? Sendo açoitado. Qual foi o crime que ele cometeu? Sendo chicoteado. Empurraram a coroa de espinho na cabeça dele, enfiado espinho. E depois, como já se era pouco, veio lá ele na cruz e empatado prego. O que você acha que papai estava vendo? Quero que você, mãe, deixar que o seu filho passar por isso. Será? Deus sabe muito bem a quem ele pode falar. Deus chegou, foi para Abraão, não foi para Sara. Chegou, foi para Abraão, não foi para Sara. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega teu filho, teu único filho que tu amas, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e lá tu vai sacrificar. Ele falou com Sara, falou com Abraão. Abraão, quando levou Isaac, não levou Sara junto. Levou dois servos dele para levar a bênção. Não levou Sara junto. Meu filho, o pai ama seu filho, ele permite que ele passe por duas situações na vida, para ele crescer no homem de verdade. Porque quando ele passa por ele, vai saber cuidar da sua mulher e dos seus filhos. Ele vai saber cuidar. Sua mulher cuida nem deles. Cuida nem dele. Gosta? Hã? Você é católico? Nós temos aqui, amados, ainda versículos sobre caráter, exemplos de caráter, e o último deixa eu dizer, eu achei isso massa. Se tiver tempo, não, tem um negócio mais legal, eu vou ver se dá tempo. Como Deus foge do caráter? Como é que Deus foge do caráter? Mas, caráter, por que ele precisa ser forjado? Porque, amados, Deus fez o homem de caráter, a sua imagem e semelhança, mas o pecado, amados, desfigurou o homem, desmoldou o homem, e agora precisa ser moldado novamente. E para moldar novamente, meu filho precisa passar por um processo. O diamante é lindo, não é não? A pedra de diamante, o diamante é lindo, mas meu filho ele precisa passar por um processo de lapidação. Processo de lapidação. Deus foge do caráter amado daquele que entende o que é ser discipulado. Ele começa a discipular. E o que é que a Bíblia diz? Jesus disse: meu pai é o agricultor. E aí, quando meu pai veio esse fruto, deu fruto nesse ano, quem planta sabe disso, que no próximo ano ele sabe que essa planta vai dar fruto, só que ele precisa poldar, tirar uns galhos velhos que ficou, que puxou, que perdeu força. Se você não fizer isso, ela pode até dar no próximo ano, mas não vai dar tanto como realmente ela poderia dar, se não fosse poldada. Aí vai polda. O Manuel tem uma barreira da uva. Eu dei o cartão de caixa, colaçou, coisa linda e tal. O que é que se faz para poder o próximo ano? Arranca tudo, despela tudo, a problema fica despelada. A gente vai cuidar, acabou com o período, acabou. Dá as primeiras chuvas, o menino na bicha começa a sair folha, as coisas mais lindas do mundo, e depois tome fruto. Isso é forjar o caráter. Isso é trabalhar o caráter da pessoa. Jesus disse: meu pai, daqueles que dão fruto, meu pai, polda para que dê mais fruto ainda. Agora a polda é boa, se uma planta falasse na hora que a gente passa para a eu tenho um período, por exemplo, que eu estou em casa para sombra. E eu quero que ela dê mais sombra ainda. Só que eu quero que ela cresça muito. E aí o que acontece? A bichinha passou por, a minha medida
sente ali um pouco e tal, é muito resistente aquela planta, aí depois ela começa a formar de novo, fechar as folhas, dar mais folha, porque se eu deixar ela crescer, do jeito que ela quer crescer, ela fica horrível. Uns galhos para lá, outros para lá, o negócio todo mal feito. E Deus não faz isso. Ele quer que você cresça segundo um molde bem bonitinho, direitinho. Amém? E para isso precisa ser forjado. Precisa ser forjado. Amém? E aí, amador do tempo, eu tenho mais 2 pontos. Esse último é show. Tá? Nós vamos trabalhar isso com certeza. O caráter da igreja. Porque, olha, basta. E testemunho de pessoas com mau caráter. E o pior, dentro da igreja. Em que as pessoas não mudam mais. Quando falam, não estão mentindo, não. Mas estão falando a verdade. Tá? Até o diabo vai falar a verdade, não dá para escolher não, gente. Sabe disso? Até o diabo fala a verdade, não dá para revelar mais o pecado dele, ele fala a verdade, rapaz. Amém? Vamos ficar de pé. No seu momento agora, mais me abençoar a casa do Senhor, tá? Você é discípulo de Jesus, que estão aqui, tá? E o discípulo ele abençoa a casa do Senhor, através do seu dízimo, através das suas ofertas, tá? Para que a obra de Deus continue, esse trabalho possa cada vez mais crescer.